Dessa vez por esse período de reflexão bíblica. Vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos pedir que a Tua Palavra seja um instrumento Teu para falar conosco. Que ela toque o nosso coração, nosso intelecto, que nós tenhamos a humildade de reconhecer Tua voz e encontrar força em Ti para nós vivermos o que o Senhor tem proposto para nós. Nós queremos colocar tudo nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós começamos no domingo passado uma nova série de mensagens aqui na comunidade Jardim Paulista, com o intuito de trabalhar família. Nós intitulamos a série de Família Simples, descomplicando a família a partir dos princípios bíblicos para o coração, foi o tema do domingo passado, e hoje para os filhos. Se você não tem filho, tudo bem. Eu acredito que nós separamos um tempo dessa reflexão de hoje para trabalhar o fato de você ser filho ou filha. E acredito que você também será edificado pela palavra. E também porque pode ser que você seja um pai ou uma mãe em potencial. Também é bom que vá se preparando para as coisas que vêm pela frente. Eu quero lembrar um pouquinho do propósito da nossa série. Tem o intuito de nos conduzir para essa conexão dos princípios bíblicos para a família e assim experimentarmos a família simples que Deus tem para nós. Nós temos falado aqui que as instruções de Deus para a família são instruções simples, não são instruções complexas que nós não compreendemos. A grande dificuldade nossa não é de compreensão do que Jesus está dizendo, ou de que a palavra está dizendo, mas de aplicar na nossa vida. E aí, por uma série de fatores, e nós abordamos muitos deles no domingo passado, falando um pouco do nosso coração corrupto e de como nós temos uma teimosia em procurarmos outros princípios a não ser os princípios de Deus. Também, sobre a nossa série, estamos partindo desse pressuposto, de que o nosso coração é corrupto, porque a palavra de Deus nos diz isso. Cada ser humano tem um coração corrupto, enganoso, e nós não podemos basear a nossa vida somente naquilo que o nosso coração propõe para nós. Mas Cristo nos ofereceu a salvação, nos salvou e, portanto, somos novas criaturas e precisamos aprender novos hábitos. Esse é um diagnóstico que nós temos, que a palavra expõe para nós, que nós temos um coração corrupto. Cristo nos salvou e nos coloca um caminho para nós trilharmos, para nós desenvolvermos a nossa vida. E também, uma vez que nós entendamos isso, nós podemos pensar a relação com os nossos filhos, ou como podemos ser filhos que combinem com o novo ser que Deus nos transformou. E esse é o propósito da nossa conversa de hoje. A partir disso, então, a pergunta que eu trago é: como lidar com nossos filhos? Eu peço aqui para aqueles que não têm filhos, fazer uma pequena dose de paciência, ou aplicar uma dose de paciência, para nós chegarmos mais à frente
na sua dinâmica, mas aqueles que têm filhos certamente entra nessa questão. Como lidar com nossos filhos? Como criar os nossos filhos? E eu quero com isso, para nós introduzirmos esse assunto, convidar você para assistir esse vídeo, para nós entendermos um pouco essa natureza, né, humana já nos pequeninos. Dê uma olhada. Sim. Eu derrubei sem querer o controle no chão e falei portão. A mãe falou pra gente escovar o dente. Aí eu peguei a minha escova, molhei ela e deixei em cima, assim, fingindo que eu escovei o dente. Eu fingi que eu fui no banheiro. Aí depois, quando ele fechou a porta, eu fui dormir de volta. Aí minha mãe me pegou no pulo. Eu falei que a fralda ela amanheceu seca, mas minha mãe falou que não, que eu menti pra mim mesma. Porque a gente tem medo de sumir, que a gente fez alguma coisa errada e a gente tem medo de ser punido. Eu não gosto que deixar a mãe brava. Eu sinto alívio porque era a coisa certa. E não deixar sem doce. Eu gosto de deixar o papai triste. A gente vai ter que cobrir com outras mentiras. Criar uma história de mentiras. E quando você vê, você pode, já tá até acreditando na mentira que você contou. Às vezes, falando a verdade, eu ainda posso receber um castigo. Mas eu sei que eu fiz a coisa certa. Muito bem. Isso é só para nós começarmos a nossa conversa sobre os nossos filhos, né? Então, como lidar com os nossos filhos? Antes de nós lermos esse texto, eu preciso então voltar a dizer que o coração nosso é enganoso, né? De que o nosso coração é corrupto. E isso, desde pequeno, nós já identificamos, né? A pergunta foi muito direta: você já mentiu? Né? Sim, todas as crianças assumiram isso. Nós sabemos disso porque nós já fomos crianças e já fizemos isso também. O que faz com que nós pensemos, então, que nós precisamos dedicar algum tipo de atenção aos nossos filhos. E olha o que a carta de Paulo a Timóteo diz, a primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Paulo está ensinando a Timóteo e faz aqui, com essas palavras, ele está encorajando ou exortando para que Timóteo instrua a igreja para essa questão. A necessidade de nós cuidarmos daqueles que são de casa. E quando nós olhamos para os nossos filhos, nós precisamos ter isso em mente. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, né? Tem deixado a fé de lado. E talvez você que é pai ou mãe possa estar pensando o seguinte: eu cuido dos meus, eu cuido do meu filho, né? E eu sei, porque é instintivo e isso é muito forte, como nos pais e nas mães vem exatamente esse sentimento de cuidar. Mas eu quero apenas colocar uma questão aqui, um pouco além de só ajudá-lo, ou dar alimento, ou dar casa, ou dar a estrutura que eles precisam para crescer. O cuidado de que Paulo está falando dos seus tem a ver com o cuidado diante da fé, diante do fato de nós crermos que Deus foi quem nos criou e de que o coração da criança, desde que ela nasce, vem um coração que está contaminado pela natureza humana, distante de Deus. Então esse cuidado, eu quero ir um pouco além, não é só um cuidado de dar o alimento, mas um cuidado de auxiliar a criança a entender a sua condição e a necessidade que ela tem de Cristo e de Deus na vida dela. Então eu coloco isso como primeira questão para nós nos preocuparmos aqui nessa mensagem.
Cuide do seu filho, não apenas nas questões fisiológicas, mas lembre-se, é nossa responsabilidade cuidar da questão da fé. E assim como nós estabelecemos rotinas e uma série de práticas para que eles tenham alimento, onde dormir, os brinquedos, a rotina, nós também precisamos pensar e incluir nesse nosso cuidado como é que ele vai crescer na fé, como é que ele vai entender Deus, como é que ele vai entender a sua real situação. Além disso, eu trago para a nossa reflexão também o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vejam que interessante a exortação que Paulo faz à igreja, então, que está na cidade de Éfeso, de que os pais não devem provocar os seus filhos a ira, ou seja, não deve insultá-los ou fazer com que eles fiquem mais do que bravos, né? Que tenham um coração que desenvolva um sentimento característico do pecado, desse coração corrupto, né? Ou seja, nós, os pais e mães, não devemos agir para que o coração da criança alcance o seu potencial de corrupção, alcance o seu potencial de pecado, o seu potencial de estar longe de Deus. Ou seja, nós devemos lidar com os nossos filhos não para que ele potencialize todo o mal que já encontra nele. E aí Paulo então vai dizer qual é o oposto. O oposto da nossa parte como pais e mães é então criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós devemos não só cuidar dos nossos filhos na parte da fé, da espiritualidade, mas nós devemos ter ciência de que pode ser que nossas atitudes gerem no coração da criança uma potencialização do pecado e da separação com Deus, que é nesse caso da ira, ou seja, o máximo que o coração pode se revoltar diante disso. Mas nós devemos criar então os nossos filhos na disciplina, na admoestação, ou seja, nós precisamos ensinar o caminho em que eles devem andar. E esse caminho não é o que nós achamos melhor, mas aquilo que Deus colocou para o coração humano. Nós devemos ensiná-los na disciplina. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã, que eu penso que é o que mais nos prejudica para desenvolver uma vida madura, temente a Deus, que faça diferença. Disciplina. De ler a palavra, de orar todos os dias. Não é a coisa que nós mais sofremos. Não é que nós não amamos a palavra, não gostamos de orar, mas nós somos indisciplinados. A nossa cultura brasileira, então, que nós encontramos a um monte, né, o fato de não se gostar de ler. E como que nós vamos lidar com a fé, que é a fé cristã, baseada num livro? Dá para a gente viver uma fé, a fé no livro, como é a fé cristã, sem ter nenhum tipo de disciplina de leitura? É por isso que surgiu sim as escolas dominicais, alguns séculos atrás, para ensinar as crianças a lerem. Que elas brincavam nas ruas, aos domingos e tudo mais, então tomou-se a iniciativa de ter uma escola para ensinar a leitura e lendo o texto bíblico. Assim começou as escolas dominicais das igrejas, há séculos atrás. Nós precisamos criar nos nossos filhos a disciplina de como é desenvolver a fé cristã, de como é desenvolver a vida cristã. E aí, na admoestação do Senhor, porque existem palavras que Deus está nos dizendo, que são admoestações, que são exortações ao nosso coração de que nós devemos nos atentar. A palavra de Deus não é somente dizendo para nós como nós somos fofinhos, mas dizendo como Deus tem exortado a nossa vida a estar nele. Então nós precisamos, como segunda questão diante dos nossos filhos, como lidar com eles, criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Então eu falei de duas coisas aqui até agora, a partir desses textos de Paulo. Por um lado, cuidar dos nossos filhos, da parte da fé. E somado a isso, criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do nosso Senhor.
Com isso, eu trago para a gente a seguinte questão: qual é o princípio, qual deve ser o modelo para nós cuidarmos e criarmos os nossos filhos? Talvez na sua mente, se você é pai ou mãe, já começou a elaborar aí um sistema de como fazer isso, né? Cuidar e criar os nossos filhos. Ou seja, lá na terça-feira tem um espacinho lá, eu acho que eu vou colocar essa atividade para ensiná-lo, para ajudá-lo, ou eu vou fortalecer aquela outra prática. Mas antes disso, de você pensar exatamente a coisa específica que você vai fazer, eu quero trazer aqui para nós um modelo para nós transmitirmos, para nós cuidarmos e criarmos os nossos filhos. Qual é o padrão? E eu quero tomar a liberdade de trazer o padrão que nós encontramos em Paulo, da forma como ele vivia para transmitir a fé para os seus filhos espirituais, nas suas igrejas. Nós encontramos então na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, a seguinte instrução dele. Na verdade, Paulo está contando isso para eles, para aquela igreja, seus filhos na fé que estavam em Tessalônica. Ele diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ele continua, e vamos só até o versículo 7, que diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, como modelo para nós lidarmos com os nossos filhos, não pode ser apenas no discurso. Não pode ser apenas em palavras. Nós não podemos afirmar aos nossos filhos que Cristo é o Senhor sobre nós, se na prática não é isso que nós estamos vivendo. Nós sabemos isso. Sabemos que nós devemos ensinar pelo testemunho. Nós sabemos que o que nós fazemos, o que nós comemos, vai ser para os nossos filhos um modelo para eles aprenderem. Da mesma forma, o que nós temos como princípio de Deus, da palavra para nossas vidas, na educação dos nossos filhos, é de que nós não podemos dizer apenas que Deus é soberano só nas palavras, no discurso. Mas isso tem que ser verdadeiro na nossa vida. Isso tem que ser algo que é acompanhado de uma verdade vivida de todos nós. Eu, como pai, eu preciso falar com meu filho a respeito de Deus, especialmente do Deus que eu acredito. A respeito das histórias que eu assimilei e que eu experimentei com ele. E para que ele possa ver nas minhas palavras e nas minhas atitudes concordância. E então poder ter uma clara noção a respeito do Deus que eu estou dizendo. E muitas vezes nós estamos maus com Deus e estamos ensinando para os nossos filhos a respeito de Deus no discurso. E a gente sabe dos nossos filhos inteligentes como são. Como de repente eles pegam uma contradição nossa e falam: nossa papai, nossa mamãe, você está falando isso, mas não é bem assim que você tem vivido. Não é bem assim que você faz, não é? E aí a gente gagueja e fala: você não sabe direito, você tem que ver um pouco mais. Mas nós precisamos entender que cuidar e criar os nossos filhos vai mais do que discurso. E aí Paulo ainda traz mais algumas questões. A próxima questão que Paulo coloca é de que ele transmite a fé, ele levou o evangelho para os seus filhos espirituais também no poder. Não foi apenas palavra, ou seja, foi palavra. Né? Não só palavras, mas foi no poder. Ou seja, Paulo estava dizendo que a forma como ele estava transmitindo a fé, cuidando e criando aquela comunidade, não foi simplesmente ao falar, mas foi no poder. E que poder é esse? É o poder que não vem de si mesmo, mas um poder que vem de Deus. E nós devemos então levar isso para os nossos filhos. Nós devemos mostrar para eles esse poder de Deus, como ele transformou a nossa vida, como esse poder tem feito com que a nossa vida esteja de acordo com a palavra.
É isso que apoia o viver não só de discurso, mas de demonstrar o poder que não é nosso. Mas o fato de Deus estar agindo na nossa vida, nos convencendo todos os dias que nós somos dele. E de que a forma como ele está nos propondo para viver é a melhor para nós. Então nós precisamos dar margem para que os nossos filhos vejam o poder de Deus em nós. O poder que nos transforma. O poder que nos faz filhos. Que gera em nós fé. E às vezes esse poder vai chegar e nós não vamos ter tempo de mostrar as palavras. Essa transformação de Deus. Quando é assim, os nossos filhos começam a gerar as próprias palavras e dizer a respeito de quem Deus é. Como Deus é. Como Ele faz. Agora, Paulo ainda fala sobre mais uma questão. Ele fala não apenas em palavras, mas em poder e no Espírito. Vamos ser sinceros. Muitas das coisas que nós fazemos durante o nosso dia a dia, nem sempre a gente lembra de submeter o nosso espírito ao Espírito de Deus. Nem sempre nós estamos lidando com as coisas comuns, rotineiras, submetendo a nossa vida ao Espírito, para que seja feita a vontade dEle, o agir de Deus sobre as coisas que nós estamos fazendo. Agora, na criação dos nossos filhos, nós precisamos colocar isso. Quando eu estiver falando, ou antes de eu começar a falar com os nossos filhos, ou ensinar e demonstrar poder, que eu entregue a minha vida ao Espírito. Senhor, me ajude a fazer. Como é que, Senhor, que eu vou ensinar o meu filho sobre isso? Senhor, coloca as palavras na minha boca. Espírito de Deus, dirija-me nesse momento. Quando eu estiver que alimentar os meus filhos, quando eu estiver que abraçar, quando eu estiver lendo um trecho da palavra para ele, que eu faça isso no Espírito, não na minha própria capacidade, mas no Espírito de Deus. Como é importante nós termos essa dinâmica na criação dos nossos filhos. E por último, algo que para nós é difícil de viver. Pelo fato de muitas vezes nossa fé ser pequena. Mas Paulo fala em plena convicção. Em plena convicção. É redundante, né? Pleno já é completo. Convicção já é completo. Essa plena convicção para nós muitas vezes é difícil. Nós oscilamos nisso. Às vezes nós estamos mais afeiçoados com Deus. Às vezes nós estamos mais tristes e frios com Ele. E nesses momentos em que nós estamos frios com Deus, essa plena convicção de que Ele é Deus, que Ele é poderoso, Ele tem um caminho para nós, Ele tem um plano para nós vivermos, começa a oscilar. E a gente deixa isso transparecer e passar para os nossos filhos. Não estou trazendo isso para nós nos sentirmos culpados, mas como nós devemos cuidar da nossa vida em Deus, para que a gente possa transmitir aos nossos filhos cuidado e a criação, da disciplina e a administração de Deus. Eu quero muito convidar vocês a olharem esse modelo que Paulo viveu ao transmitir a fé aos Tessalonicenses, para que você peça a ajuda de Deus. Para que você fale, Senhor, me ajude a ter isso. Para que a minha vida esteja assim. Porque se a minha vida estiver assim, eu serei uma grande fonte de inspiração para os meus filhos. Para que eles cresçam de fato, olhando para o Senhor, entendendo o seu coração corrupto e como eles precisam do sacrifício de Cristo para a transformação. Eu preciso dizer mais uma coisa para vocês. É explícito na palavra de que nós não temos poder, nós não temos poder para converter os nossos filhos. É explícito que a fé é graça de Deus. É dom de Deus. Nós não temos como pegar o coração deles, tirar, colocar Jesus dentro e devolver. A gente não tem capacidade de convencer os nossos filhos a serem cristãos ou a estarem diante de Deus e serem cuidados por Ele. Ou que eles decidam viver na companhia de Deus. Nós não temos esse poder.
mas nós temos como colocar a nossa vida à disposição de Deus para que os nossos filhos o conheçam e tenham melhores condições de, estando diante de Deus, render a Ele, ou que seria triste para qualquer pai ver o seu filho rejeitar, mas sabendo que está rejeitando. Eu acredito que quando Deus toca o coração e chama, a gente nem consegue entender o que é rejeição a Deus. Mas nosso papel como pais e mães é sermos esse espelho, espelharmos Deus para eles. E eu preciso dizer isso para você. Você que é pai e mãe, Deus nos deu filhos para que nós cumpramos esse papel na vida deles. Os filhos não são para nosso consumo próprio, realização dos nossos sonhos. Os filhos, todas as crianças, são de Deus. Todas. Que Ele confia as nossas mãos para nós espelharmos Ele na vida dessas crianças. O João não é, em primeiro lugar, o meu filho da Raquel. Ele pertence a Deus. E eu preciso entender a mordomia aqui. Ao receber essa criança, poder entender que ele pertence a Deus e atuar todos os dias de forma que contribua para que ele tenha paz com Deus e relacionamento permanente. Esse é o nosso papel como pais e mães. Que a gente possa descansar nisso e buscar, na ajuda de Deus, viver esse modelo como Paulo viveu junto aos Tessalonicenses. Agora, pedir para que você que não tivesse filho tivesse um pouco de paciência, ou aprendesse, que você é talvez alguém em potencial para ser pai ou mãe. Como ser um filho? Como ser um filho? Quero ler então Efésios 5, de 1 a 2, que diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, todo mundo aqui é filho ou filha e tem algumas coisas como princípios de Deus para nós. Sendo um cristão transformado por Cristo, é como nós devemos ser como filhos. A primeira questão que nós vemos aqui, de Paulo, é que nós devemos ser imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Isso significa alguém que foi transformado por Cristo. Então, quero colocar aqui a primeira questão, como nós devemos viver como filhos. Imite a Deus. Você é filho, em primeiro lugar, dele. Ele é o nosso Pai. Antes de você pensar no mandamento de honrar o seu pai e mãe, antes de você pensar como é que eu vou fazer isso, eu já saí de casa, eu não vivo mais debaixo do mesmo teto, ou eu sim vivo com eles, mas eu já sou adulto, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou de fato honrar? Eu quero que em primeiro lugar você entenda que a sua filiação, o fato de você ser filho de alguém, em primeiro lugar você é filho de Deus. E a instrução bíblica para que você viva como filho é que você seja um imitador de Deus. Que você olhe para Deus, ou seja, especialmente em Jesus Cristo, é que nós começamos a compreender melhor a Deus, que você olhe e busque ser imitador, da forma como Deus é amoroso, da forma como Deus é perdoador, da forma como Ele é misericordioso, da forma como Ele é justo, da forma como Ele é perdoador, em todos os sentidos. Nós precisamos olhar para Ele como filhos dele, buscar imitá-los. Você vê que é a mesma relação das crianças para conosco, os pais. As crianças olham para nós e nos imitam. Nós devemos fazer isso com Deus. Devemos olhá-lo como pai e imitá-lo nas suas formas de agir. Mas nós temos os nossos próprios jeitos, não é, de fazer as coisas. Nós temos a nossa forma de perdoar, nós temos a nossa forma própria de amar,
Agora Deus está falando, imite a mim. Você precisa de um padrão, você precisa de um modelo. Certo ou errado? Você já percebeu como nós precisamos de modelos? Há um tempo atrás eu ouvi isso, de que a nossa geração estava sofrendo muito porque nós não encontrávamos modelos na sociedade que fossem bons exemplos de como nós devíamos viver e agir. Mas olhando para a palavra, a Bíblia vai dizer que existe um modelo, um padrão que nós devemos seguir. E esse padrão é Jesus Cristo, de forma que nós temos recebido e estamos sempre diante disso. Então, como filhos e filhas, em primeiro lugar, antes de pensar em agir com seus pais terrenos, como eles merecem a sua forma de agir, eu quero convidar você a ser primeiro imitador de Deus. É a primeira questão importante diante de tudo isso. Não é a forma que vai agradar os seus pais, mas é a forma que vai agradar a Deus em primeiro lugar. Aí, nós vamos perceber a segunda questão. Viva como filho amado. Ainda diante de Deus, entendendo que nós devemos imitá-lo, eu preciso dizer, e aí o texto de Paulo fala sobre isso, que nós não somos filhos bastardos. Nós não somos filhos deixados de lado. Nós não somos filhos que não têm importância. Aquele filho caçula, de uma família de 12 filhos, que ninguém lembra se comeu direito ou não, sabe? Mas nós somos filhos amados. E nós precisamos viver uma vida que compreenda o amor de Deus por nós. Sabe, uma das grandes dificuldades nossa é realmente reconhecer que Deus nos ama. De que aquele que ama, ele não recusa. Aquele que ama, acolhe. Aquele que ama, ajuda. Aquele que ama, faz com que a gente caminhe um pouco mais na sua presença. Aquele que ama não recolhe a mão quando nós estamos precisando de ajuda. Existem diversas situações da nossa vida que nós questionamos o amor de Deus por nós. Especialmente nas negativas, né? Quando Deus fala não. Quando nós pedimos algo com tanta força, porque para nós faz todo sentido ter aquilo, e Deus responde não. Aí nós olhamos para a situação e internalizamos o nosso coração. O Senhor não me ama. Se amasse, o Senhor daria isso que era melhor para mim. Como a gente se entristece com isso. E a gente esquece que nós somos amados. Eu preciso dizer isso para você. Não internalize isso dessa forma. Dê tempo para aquele que te ama mostrar as coisas como são. Mesmo que isso possa ter acontecido com você, continue dando louvor e glória a Deus. Aquele que te ama e vai te acolher. Ele é seu garantidor no hoje e no amanhã. E você vai precisar contar com o amor dele. E ele vai estender isso a você. Deixa a curva terminar, para a gente começar a ver um novo horizonte. Um novo horizonte que vem com a negativa de Deus sobre algo que nós queremos, para que a gente possa descansar e desfrutar desse amor. Ainda coloco para nós, nas instruções de Paulo, ande em amor. Como imitadores, como filhos, nós devemos andar em amor. Primeiro, imitando a Deus. Depois, entendendo que nós somos amados. E nós podemos confiar, mergulhar nesse amor que Deus tem sobre nós. E em terceiro lugar, nós devemos andar em amor. Nós devemos oferecer esse amor. E é aqui que faz a diferença quando nós ouvimos o mandamento de que nós devemos honrar nosso pai e mãe. E é o primeiro mandamento com promessa. Porque quando nós entendemos que o padrão é Deus, entendemos que nós somos amados por Deus, que nós temos acesso a esse amor o tempo todo, nós podemos amar as pessoas que estão à nossa volta. É assim que a gente consegue viver diante dos nossos pais e honrá-los. É assim que nós vamos viver diante dos nossos pais e amá-los. É assim que nós vamos viver diante dos nossos pais e cuidar deles quando eles precisam.
se nós estivermos abastecidos no amor, se nós estivermos imitando a Deus, que é o padrão da nossa vida, nós vamos ter melhores condições de honrar os nossos pais, de respeitar os nossos pais, de agir em cuidado com eles, quando eles precisam de nós. Agora, se nós rompemos com os dois primeiros, como é que nós vamos conseguir lidar com os nossos pais quando eles precisam? Dar a atenção que eles merecem? Honrá-los pelo fato de eles terem cuidado de nós quando nós éramos ainda em situação sem condições de sustentar a nós mesmos. Nós precisamos entender isso para nós sermos filhos melhores. Então, para nós concluirmos a reflexão de hoje, se você é pai ou mãe, eduque seus filhos com amor, e especialmente vivendo o que você fala, testemunhando a vida em Deus para o seu coração e ajudando-o a lidar com o seu coração corrupto. Comece a fazer isso hoje, se você ainda não faz. Mas comece a trazer essa dimensão desse modelo de que nós precisamos para os nossos filhos. E se você é filho, viva consciente de que primeiro você é filho de Deus, amado e vive para a glória de Deus. Como imitador de Deus, viva com os seus pais. Se você é filho e tem alguma coisa para tratar com seus pais, vai fazer isso logo. Liga, fala alguma coisa, vai encontrá-los. Mas não faça isso sem antes estar em Deus e fortalecido em Deus, cheios da presença de Deus. Nós vamos ser filhos melhores se primeiro entendemos que nós somos filhos dele, do Criador, e que devemos imitá-los. Amém? Posso orar por vocês? Fiquem em pé, deixa eu fazer uma oração. Senhor, nós estamos refletindo sobre família nesse mês. Nós temos entendido que o Senhor quer separar esse mês de novembro para tratar a nossa vida familiar. E hoje nós conversamos sobre essa relação pais e filhos, nos momentos em que nós estamos como pais e nos momentos que nós somos filhos. Pai, que a Tua palavra seja realmente esteja tocando o nosso coração, Pai, e que nós nos rendamos a Ti, Senhor. Que nós possamos agir com humildade, reconhecer que o Senhor sabe o que faz, sabe o que ensina, e confiar na nossa vida, moldar a nossa vida para viver de acordo com os Teus princípios. Os Teus princípios, Senhor, são simples, nós temos presenciado isso aqui. Eu quase não tenho dificuldade, Pai, para expor os Teus princípios, de forma que nós podemos compreender. Mas, Pai, muitas coisas cooperam para que a gente descumpra esses princípios. E nós queremos, ó Pai, pedir a Tua ajuda. Que o Senhor nos ajude a viver conforme o Teu querer, conforme a família que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.